Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta sexta-feira. Carreta bate de frente a um carro na BR-381 em Santa Luzia, na Grande BH. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas no acidente. Um menor é apreendido e um homem preso, suspeitos de participar de um sequestro que começou em uma farmácia da capital. Criminosos fazem reféns e explodem agência bancária no sul de Minas. Casos de feminicídios são julgados no Fórum de Belo Horizonte na Semana da Justiça pela Paz em Casa. Você vai ver também que a venda de remédios para doenças do coração aumentou. Isso tem preocupado os médicos. E ainda, você que está em busca de abrir um novo negócio, pode escolher uma franquia. O setor cresceu no terceiro trimestre deste ano. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas em um acidente na manhã de hoje na BR-381, em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta bateu de frente contra um carro que seguia no sentido oposto. O motorista do veículo ficou preso às ferragens e morreu no local. Os feridos foram socorridos pelos militares e levados para o hospital. O trânsito ficou lento nas pistas nos dois sentidos. Dois jovens de 18 e 17 anos morreram hoje afogados enquanto nadavam em um lago de Montes Claros, no norte de Minas. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas estavam na Lagoa Sobritas, um local de acesso proibido. Um dos garotos começou a se afogar e o outro tentou ajudar, mas não conseguiu voltar para a superfície do lago. Um dos corpos foi encontrado a 5 metros da margem e o outro a 7. 5 jovens estavam no local e os outros 3 envolvidos chegaram a pedir socorro para a Polícia Militar, porém não houve como socorrê-los a tempo. Um menor foi apreendido e um homem preso, suspeitos de participar de um sequestro no bairro Pompeia, na região leste de Belo Horizonte. A vítima estava comprando fraldas em uma drogaria quando foi surpreendida. Nós vamos conversar com o repórter Igor Calian, que tem mais detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Igor. Olá, Luciana. Boa noite a todos. Olha, isso aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Como você disse, a vítima estava comprando fraldas para um pedinte quando chegaram, melhor dizendo, esses 3 suspeitos. Eles abordaram e obrigaram a vítima a entrar no seu próprio carro. Luciana, ele foi levado até o bairro Esplanada, região leste aqui de Belo Horizonte, e aí foi andando até a Avenida dos Andradas, onde encontrou um carro da corporação, conseguiu conversar com os policiais militares e explicar tudo o que havia acontecido. Hoje pela manhã, 2 suspeitos foram presos, um de 17 anos de idade, foi apreendido, menor de idade, e ele confessou que seu irmão de 19 anos também participou desse sequestro. Na casa onde o maior de idade foi preso, foram apreendidos um radiocomunicador e as armas usadas na ação, sendo 2 réplicas de pistola. Luciana. Agora, um outro destaque que o Igor traz agora é sobre uma nova explosão em uma agência bancária aqui no estado, né? O Igor, os suspeitos também fizeram refém nesse caso? Pois é, Luciana, também, viu? Um casal, olha só, esse crime aconteceu em São Gonçalo do Sapucaí, na região sul aqui do estado. A gente vai ver aí uma agência bancária completamente destruída. Um casal passava pela rua no momento, em que tudo ia acontecer, quando então 6 homens fortemente armados fizeram eles de refém, levaram eles até a agência, explodiram a agência, levaram muito dinheiro, um valor que ainda inclusive não foi informado, e acabaram disparando para cima para afastar os policiais. Não houve troca de tiros e os 2 reféns, o casal aí foi liberado sem nenhum ferimento, tudo bem com eles. Luciana, os 2 conseguiram fugir, melhor dizendo, os 6 suspeitos conseguiram fugir pela rodovia Fernão Dias, no sentido São Paulo. A polícia de Pouso Alegre também foi acionada para ajudar no rastreamento e até o momento, Luciana, eles ainda não foram encontrados. Vamos torcer para que sejam localizados e presos. Igor, obrigada pelas informações. Bom fim de semana para você. Obrigado, igualmente. E 3 homens foram presos, suspeitos de tráfico de drogas na noite desta quinta-feira no bairro Honório Bicalho, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, eles ainda estavam com explosivos. Com eles, foram apreendidos mais de R$9 mil, além de 62 buchas e um pé de maconha, pedras de crack e uma balança de precisão. Em um veículo que estava na casa onde os suspeitos estavam escondidos, ainda foi localizado o documento de um homem suspeito de ter assassinado um casal
casal na frente do filho de 1 ano em um apartamento de Nova Lima. A polícia investiga esse caso. 87 mil mulheres foram vítimas de feminicídio no ano passado. Mais da metade delas foi assassinada por conhecidos, companheiros, ex-maridos ou familiares. Nesta semana é realizada no país a 12ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, uma iniciativa de enfrentamento à violência contra as mulheres. No Fórum da Capital, 3 crimes bárbaros foram julgados. Esta exposição no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte, mostra artistas que retratam a realidade de mulheres vítimas de violência doméstica. Além de chamar a atenção para esse grave problema, que ocorre em todas as classes sociais, a Semana da Justiça pela Paz em Casa, que acontece 3 vezes ao ano, desde 2015 em todo o Brasil, concentrou esforços no Fórum para agilizar o andamento dos processos relacionados à violência de gênero. Nos últimos 12 anos, desde quando a Lei Maria da Penha foi sancionada, para endurecer a punição contra os agressores, houve aumento das denúncias de casos. De acordo com esta juíza, o crime sempre existiu, mas as mulheres estão mais amparadas e encorajadas a denunciar. Só no primeiro semestre deste ano, quase 73 mil denúncias foram feitas na Central de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência do Ministério dos Direitos Humanos. Hoje, numa família, nós temos a vítima, a mãe, sendo incentivada pelo seu filho a denunciar. Esta mãe é incentivada pela sua mãe a denunciar, por sua avó a denunciar. Os familiares que antes buscavam esconder esse crime por vergonha, por não acreditar na justiça, por não acreditar que fosse de fato acontecer alguma coisa com o agressor, esses familiares mudaram a postura e essa vítima também mudou a postura. A juíza chama atenção para as medidas protetivas, que, segundo ela, é um remédio preventivo de um mal maior. Ela busca proteger essa mulher, ela busca tirá-la desse ciclo de violência, desse ciclo de sofrimento. De que forma? Afastando o agressor dessa vítima e muitas vezes, e tem sido bem eficaz, determinando o tratamento desse agressor. A juíza faz um alerta às mulheres que possam estar sofrendo violência doméstica. Afastem-se dessa relação, porque ninguém nasceu para ser subjugado, para ser torturado numa relação doentia. Denunciem o seu agressor e busquem ajuda. Nós estamos aqui para ajudá-las. A Agência Nacional de Saúde Suplementar registrou de janeiro a setembro deste ano mais de 4.900 reclamações contra planos de saúde. Em muitos casos, os clientes cobram das empresas algum tipo de não cobertura dos planos e também reclamam sobre os reajustes de mensalidades. Antes de escolher o serviço, é preciso estar atento aos contratos. O pai do Bruno tem 63 anos e há 5 meses paga um plano de saúde. Mas esta semana eles tiveram uma surpresa não muito agradável. O empresário passou mal e precisou ser internado às pressas. Urgência que foi barrada pelo plano. Negou, dizendo que não podia porque estava no período de carência. Mas, segundo a lei, são 24 horas para emergência e urgência. Então, assim, a gente ficou sem entender e tivemos que entrar na justiça para conseguir os nossos direitos. Foram 2 dias tentando resolver o problema, enquanto o pai recebia tratamento paliativo. A gente teve que buscar a promotoria de saúde, nós tivemos que buscar o próprio fórum, tivemos que ir aqui no fórum, para buscar uma liminar para eles liberarem a internação do meu pai no CTI. O tempo inteiro a gente tentou, assim, entrar em contato com eles, informando que era uma situação urgente, mas ao todo tempo eles se negaram. Chegaram inclusive a falar que eles estavam dentro da lei e que não estava acontecendo nada de errado. Reclamações como a da família do Bruno são mais comuns do que se imagina. Só na capital mineira, mais de 200 são feitas todos os meses. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, órgão que regula os planos de saúde no Brasil, em 2017 foram registradas mais de 5.800 reclamações contra operadoras aqui em Minas Gerais. E 2018 já registra números parecidos. De janeiro a setembro deste ano, a ANS registrou mais de 4.900 reclamações. As principais reclamações estão com relação aos reajustes das mensalidades, principalmente dos idosos. As pessoas não sabem o porquê daquele reajuste. Algumas têm até mais de um reajuste por ano. E as não coberturas. Algumas delas, inclusive, são encaminhadas ao Poder Judiciário em razão da necessidade rápida de uma intervenção com a liminar, porque há um risco ali de morte se o consumidor não for atendido rapidamente. Os problemas podem virar reclamações simples ou até caso de justiça.
Para evitar que isso aconteça, a orientação é sempre ficar atento no momento da contratação do plano. É muito importante que o consumidor tenha informações sobre essa operadora, não só na ANS, que é a agência reguladora, como também nos PROCONs. Leia o seu contrato calmamente por escrito, olhando os períodos de carência, olhando as coberturas que esse plano oferece e lembrando, em havendo recusa no atendimento, exija a fundamentação por escrito dessa recusa, até mesmo para que os PROCONs e o Poder Judiciário possam analisar se aquela recusa foi de fato justificada ou não. Os remédios mais procurados nas farmácias brasileiras no ano passado foram para doenças cardiovasculares. O aumento de 16% nas vendas preocupa os médicos. Marco Aurélio descobriu que tem hipertensão depois de passar por exames para praticar atividade física. Hoje, faz um controle rigoroso para cuidar da pressão, que quando está alta é um dos principais fatores de risco para problemas cardíacos, como infartos. Você não sente nada. Pressão alta, você não sente dor, você não sente, não tem doença, não tem nada, não tem mais, não tem nada. Um check-up anual você tem que fazer de qualquer jeito. No ano passado, os remédios para o tratamento das doenças do coração foram os mais procurados nas farmácias do país. Ao todo, as vendas cresceram 16,5%. Foram mais de 700 milhões de medicamentos, número que, para os médicos, é um sinal de alerta. Quase 30% das mortes no Brasil são causadas por doenças cardiovasculares. Somente este ano, o número deve chegar a 400 mil casos, mais de 1.000 mortes por dia. Quem sofre dessas doenças precisa tomar remédios todos os dias. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no ano passado, o medicamento mais vendido para pacientes com problemas no coração foi a losartana, indicada para tratamento de hipertensão arterial. Mais pessoas estão adquirindo fatores de riscos, problemas cardiovasculares e que necessitam usar um tipo de medicamento de uso contínuo. É um tratamento para o resto da vida. As doenças cardiovasculares têm vários fatores de risco, como obesidade, pressão e colesterol altos, diabetes, tabagismo e sedentarismo. A prevenção é o melhor caminho para manter o coração forte e saudável. Por isso, a dica é fazer atividades físicas regularmente, evitar o cigarro e reduzir o sal e os alimentos gordurosos da dieta. O fato de prevenir, você vai aumentar a chance, aumentar a probabilidade de você ter uma qualidade de vida por muito mais tempo durante a sua vida. Veja a seguir: Polícia Federal investiga irregularidades em casas do programa Minha Casa Minha Vida em Uberaba, no Triângulo Mineiro. A Polícia Federal de Uberaba investiga possíveis irregularidades em casas do programa Minha Casa Minha Vida. Essa semana, a Companhia Habitacional formalizou denúncia depois de encontrar indícios de crime. Há um ano, essa mulher, que não quis se identificar, paga R$ 400 por mês para morar em uma casa construída com dinheiro do programa Minha Casa Minha Vida, em Uberaba. Ela foi surpreendida por fiscais da Companhia Habitacional do Vale do Rio Grande, a Coagra, um dia antes da data marcada para a vistoria. E aí, acabou revelando o acordo feito com a proprietária. Quando foi antes de ontem, o namorado dela, não sei quem é, enrolado dela, disse para nós que ela viria ficar aqui na sexta-feira para demonstrar que estava na residência, só que ela não está na residência. O problema é que o imóvel é destinado exclusivamente a famílias de baixa renda e, por isso, não pode ser vendido ou alugado. Porém, nos bairros construídos pelo programa do governo federal na cidade, essa regra não é seguida por todos. Vim aqui procurar casa para alugar. Quando eu viro ali na rua, tem uma casa ali escrito vende-se, ainda é imobiliária. E aluga-se também, tá tanto para vender quanto para alugar disponível. E eu fico assim, revoltada com a situação dessa, porque como é que a pessoa pega uma casa sem necessidade? Porque isso é não tem necessidade, não está tirando de uma pessoa que precisa para poder fazer uma coisa dessa, porque isso é uma cachorrada, isso aí
sei que estão fazendo. Há 4 anos, a Coagra está de olho em fraudes cometidas pelos beneficiários. E essa semana denunciou alguns à Polícia Federal, que apura os casos. Somente este ano, a fiscalização da Coagra identificou cerca de 500 casas que estavam sendo vendidas ou alugadas e fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 1. Sendo que até essa semana, 200 imóveis foram encaminhados para a Caixa. Quando constatado o crime, tanto quem ofertou quanto quem comprou ou alugou responde criminalmente. Será instaurado um inquérito com o objetivo de apurar se realmente as pessoas teriam repassado para terceiros esses imóveis obtidos através do programa Minha Casa Minha Vida. Esse crime é um crime contra o sistema financeiro nacional, um crime grave que tem pena de 2 até 6 anos de prisão. E foi adiada para o dia 17 de dezembro a implantação da placa de carro do Mercosul aqui em Minas Gerais. A nova data foi publicada nesta sexta-feira no Diário Oficial de Minas. O prazo anterior seria no dia 1º de dezembro. Cada estado pode definir a própria data e o Detran esclarece que solicitou a extensão do prazo para cumprir resoluções e alinhar a implantação das placas. Alimentos como biscoitos e iogurtes devem ficar mais saudáveis nos próximos anos. O Ministério da Saúde anunciou um acordo com indústrias alimentícias para reduzir quase 150 mil toneladas de açúcar em produtos industrializados, isso até 2022. A intenção é combater a obesidade e o diabetes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, por dia, cada brasileiro consome em média 18 colheres de chá do produto, o que equivale a 80 gramas de açúcar, quando o recomendado seria até 12 colheres. Esse consumo exagerado tem impactado no aumento de doenças como diabetes nos últimos anos. A gente observa muito crescente o caso de obesidade, principalmente obesidade infantil, que está crescendo muito. Essa obesidade ela vai levar a outros tipos de doença, como diabetes, pressão alta, problemas de colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, pode levar a alguns tipos de câncer de mama, câncer de pâncreas, eles estão associados, câncer de fígado, eles estão associados ao consumo desses alimentos, além de uma doença que a gente chama de esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no nosso fígado. Ela separou tudo para mostrar a quantidade de açúcar consumida em alguns alimentos, levando em consideração alguns produtos que contêm a maior quantidade. Segundo o acordo, biscoitos e produtos lácteos terão os maiores percentuais de meta para a redução, tendo que ser retirados 62,4% e 53,9%, respectivamente. 4 biscoitos equivale a essa quantidade aqui de açúcar. Uma lata de refrigerante tem essa quantidade, uma garrafinha de suco que às vezes as crianças levam para a escola tem essa quantidade de açúcar, esse suquinho aqui também que às vezes a criança leva para merenda, essa quantidade, e 2 fatias dessas misturas prontas para bolo, 2 fatias de bolo tem essa quantidade de açúcar. O acordo segue o mesmo parâmetro do que foi feito para a redução do sódio, capaz de eliminar 17 mil toneladas de sódio dos alimentos processados em 4 anos. O monitoramento para a redução do açúcar será feito a cada 2 anos pela Anvisa, com a primeira análise para o final de 2020. Para idealizar o acordo, o Ministério da Saúde analisou critérios que envolvem desde o consumo e distribuição dos teores de açúcar dos alimentos até a necessidade de redução dos níveis máximos do alimento. Nesta empresa, às 6 horas, os primeiros funcionários já chegam para tomar o café da manhã. O RH e a equipe de nutrição trabalham alinhados para obedecer todos os critérios, mesmo antes do acordo do Ministério da Saúde. Nós temos campanhas que ficam visíveis dentro do restaurante, onde ele vai entender quanto de açúcar tem numa determinado alimento que ele consome, porque não é só o açúcar in natura. É assim que a gente vai fazendo um processo de estimulação, de convencimento e principalmente conscientização das pessoas para ter essa vida mais regular. E começa na próxima segunda-feira o processo de renovação do programa Meio Passe Estudantil, financiado pela Prefeitura aqui de Belo Horizonte. O benefício é equivalente a metade do valor das tarifas pagas de ida e volta entre a casa e a escola e vale para todo o serviço de transporte público da capital. Os estudantes que já recebem o benefício também precisam fazer a renovação. Mais informações no site da Prefeitura, pbh.gov.br, pbh.gov.br.
E depois do intervalo, mais um destaque da área da saúde. Você vai ver que mortes de crianças por câncer têm queda de 13%, segundo o Ministério da Saúde. Paulo Navarro recebe amanhã, no programa DNA, uma mulher que renasceu depois de sofrer um acidente automotivo e ficar tetraplégica e que é inspiração para muitos, Adriana Buzelin. Recentemente, Adriana concorreu ao governo de Minas como vice-candidata na chapa encabeçada por Adalclever Lopes. Luta pelos direitos das pessoas com deficiência, das mulheres, dos idosos, animais e do meio ambiente. Foi a primeira modelo tetraplégica agenciada de Minas Gerais e é mergulhadora. Adriana Buzelin vai contar a história de vida, os desafios e o que gosta de fazer quando não está no trabalho. É amanhã, às 6:50 da noite. Não perca! Meu bisavô anos piano. E o total de crianças que morreram por causa do câncer apresentou queda de cerca de 13% entre 2006 e 2016, de acordo com o Ministério da Saúde. Os avanços na medicina e o diagnóstico precoce da doença ajudam na eficácia do tratamento. Em 2014, a filha da dona Ângela foi diagnosticada com um tipo de leucemia. Na época, a menina tinha 9 anos. As duas ficaram muito abaladas, mas não perderam a fé no tratamento. É uma alegria tremenda saber que a minha filha hoje está bem, que a minha filha está curada e mais crianças também hoje em dia com a medicina avançada está tendo a oportunidade de ter a cura deles. É o que a gente espera. Além dos avanços na medicina, a persistência no tratamento e o apoio de familiares se tornaram fundamentais neste processo. Os números divulgados pelo Ministério da Saúde refletem bem esta boa realidade. Segundo o órgão, os óbitos de crianças com câncer reduziram 13,4% no Brasil, considerando os registros de 2006 a 2016. Se analisarmos a taxa de mortalidade, levando em conta apenas crianças menores de 1 ano, a situação é ainda mais animadora. A quantidade de bebês que não resistiram ao tratamento caiu 27,8%. Situação que traz ainda mais esperança durante o tratamento. Karina é psicóloga do Centro de Acolhida Padre Eustáquio, local que ajuda crianças com câncer. Para ela, as instituições também contribuíram para esta melhora no cenário brasileiro. Eu acredito que as parcerias, tanto com as casas de acolhida quanto com o apoio das cidades de origem dessas famílias, tem sido muito importante, né? A articulação de rede entre todos os envolvidos, tanto para trazer a criança para o tratamento, quanto para acolher ela durante o tratamento. De acordo com a coordenadora do CTI pediátrico do Hospital da Baleia, um dos fatores que contribuíram com a redução nas mortes foi o diagnóstico precoce. As chances melhoram muito quando esse diagnóstico é feito o quanto antes possível. A facilidade, né, de encaminhamento, assim, o fluxo do encaminhamento mesmo dessa criança para uma instituição de tratamento, que melhorou muito e hoje em dia é muito mais rápida. Então aí vai a nossa contribuição para melhorar ainda mais estes números, com orientações para detectar os sintomas. Os primeiros sinais, eles são muito sutis. Então, às vezes é aquela criança que a mãe notou que está um pouco mais pálida, está alimentando menos, mais desanimada, diminui o rendimento na escola, dores de cabeça, dores nas pernas. Então, a primeira pessoa a fazer essa identificação, né, as primeiras são os pais. Se o dinheiro está curto para pagar um cursinho preparatório para o Enem de 2019, fique atento então a essa dica. O projeto Equalizar, ligado ao FMG, que é gratuito, está com inscrições abertas. Podem se inscrever alunos da rede estadual e municipal de educação que possuem renda familiar bruta mensal per capita abaixo de um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.431, tá? As inscrições terminam domingo agora e podem ser feitas pelo site equalizar.org. Você agora segue com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Para você, uma ótima noite, excelente fim de semana. Até a próxima.